Nesse vídeo eu vou te mostrar como ser um assessor de investimentos picareta ou então algum influencer da internet que vive de enganação dos outros em relação aos investimentos. Ou já comenta pra mim a sua história com algum assessor, consultor ou então influencer de investimentos, porque o primeiro passo é sempre ter a engenharia do medo. Conhecer claramente os medos que o seu cliente ou a sua audiência tem. E aí existem os medos conscientes, os inconscientes e aqueles que você consegue criar na cabeça dele para ele achar que esses medos realmente existem. Vou dar um exemplo. Você provavelmente tem medo de trabalhar até os 80 ou 90 anos. Esse é um medo consciente, às vezes ele está meio esquecido, mas todo mundo tem esse medo, a não ser que você já conquistou a liberdade financeira, enfim. Mas é um medo que você muitas vezes tem e precisa trabalhar para resolver isso. Por outro lado, existem medos que não fazem sentido nenhum, são irracionais ou até inventados para você acabar se movimentando no mercado. Lembra, cada vez que você se movimenta no mercado, alguém está ganhando dinheiro, geralmente uma corretora. Aqui eu vou dar o clássico exemplo das fake news, de que o Nubank ou algum banco ou corretora vai quebrar e você precisa tirar o seu dinheiro daqueles investimentos ou girar a sua carteira. Eu nem sou muito fã desses tipos de investimentos, mas esse medo criado faz você girar a sua carteira. E é muito comum você ver esses discursos na internet ou em assessorias convencionais e portais de notícia de qualidade muito duvidosa. Um outro medo é o risco da ruína, de você simplesmente perder todo o seu patrimônio por algum tipo de canetada do governo, ou então por algum ativo que é mal falado naquele exato momento. Toda vez que alguém cria um medo, vai conseguir fazer você girar a sua carteira, se você, claro, não está com uma boa mentalidade. Geralmente resolvem o seu medo com algum tipo de COI ou fundo setipado para você ficar mais seguro e tranquilo, porque estão cuidando de tudo. A segunda parte do método é usar ali a ilusão dos seus desejos. Todo mundo deseja ganhar dinheiro, ficar rico, se aposentar, beleza, mas para chegar nessa parte existem passos que você precisa dar. E aí é muito fácil produzir conteúdos ou trazer discursos que vão diretamente para o seu desejo. Eu mesmo trabalho com a internet e sei muito bem do que eu estou falando, tá? Esse canal aqui eu criei faz uma semana, mas eu tenho outro canal também relacionado a investimentos. Vocês podem se inscrever lá, deixar o seu like. Se quiser reclamar também não tem problema. Mas é muito interessante quando a gente fala do desejo das pessoas. E aqui vem os clássicos, dividendos e renda passiva. Todo mundo quer ganhar dinheiro sentado na praia sem fazer nada, gastando ali 1% ao mês, achando que isso vai resolver tudo. Então, depois de você ser iludido ali e assustado pelo medo, você vai ser atraído e muitas vezes seduzido com os seus desejos. Alguns desejos você tem, né? Por exemplo, ficar rico, se aposentar, todo mundo quer isso. Alguns outros desejos talvez você nem tenha, mas vão construir isso para você começar a desejar. É o clássico vivendo de renda sentado numa cadeira de praia, né? E aí muitas vezes para você chegar nesses desejos e resolver a sua vida financeira, vão te trazer alternativas que na prática não funcionam para você. Eles têm um discurso e uma teoria muito bonitas, mas na prática as coisas não são bem assim. E o pior, demoram 5, 10 anos muitas vezes com você ali perdendo dinheiro, tempo, esforço, taxas para você perceber que esse não é o caminho. Aqui vem muito a guruzada da internet, né? O pessoal sempre fala de fundos imobiliários ou ações específicas vencedoras, quando na realidade muitas vezes nem eles mesmos fazem isso. Ou seja, toda vez que alguém falar muito dos desejos que você tem como investidor, tem que ficar com uma pulga atrás da orelha, porque pode ser que aquilo é mais bem produzido e mais marqueteiro do que realmente faz sentido. Então os seus medos foram expostos, os seus desejos foram revelados e explorados, e a cartada final é praticamente sempre a mesma: o famoso viés do sobrevivente. Você já viu algum vídeo específico na internet ou foi conversar com seu assessor, gerente de banco, que falou especificamente de alguma oportunidade ou situação parecida que já deu certo no passado? Provavelmente esse caso que ele trouxe para você é um caso verdadeiro. Porém, ele trouxe um único caso, ou dois, justamente aqueles que deram muito certo. E ele não falou todos aqueles outros que deram errado, que acaba sendo a grande realidade da grande maioria das pessoas. Isso vale para tudo, desde escolher ações, fundos imobiliários, até você escolher ali um fundo setipado, um CRI, um CRA, um fundo multimercado bonito na teoria, com nomes elegantes, mas que na prática vai ter um resultado pior do que a grande média do mercado. Para quem teve a capacidade de ficar até essa parte do vídeo, ou talvez até tá meio chateado ali nos comentários, eu entendo totalmente que produzir conteúdo e falar sobre investimentos nas redes sociais é muito importante e não tem problema nenhum você vender isso.
eu mesmo falo sobre investimentos, eu tenho uma consultoria de investimentos que é totalmente independente, eu não trabalho para nenhum banco, nenhuma corretora, eu trabalho para você que é cliente, mas isso precisa ser feito, esses conteúdos, de forma realmente a gerar valor para as pessoas. E valor necessariamente não é ensinar tudo, tem muita gente que não quer saber de aprender os investimentos, quer saber só o básico, né? Mas muitas vezes para trazer reflexão para você de não ter mais peso nem mais problemas quando faz investimentos. Quando eu analiso as carteiras dos meus clientes que vieram de cursos da internet ou de outras assessorias convencionais, né, quem trabalha para o banco, especificamente o escritório daquele banco, daquela corretora, você sabe de quem eu estou falando. Os diagnósticos são muito parecidos. É sempre um combinado de uma confusão nas carteiras, sem estratégia, com produtos misturados, geralmente que pagam bastante imposto. E o que mais me assusta, que eu particularmente sou muito contra, é que são soluções que nunca te tiram tempo e te tiram ali tranquilidade. Elas sempre exigem que você, mesmo como investidor, dedique mais tempo e tire a sua tranquilidade na noite ou nas crises. Esse para mim é o principal ponto. É claro, às vezes a gente encontra um COI na carteira e tal, às vezes tem alguns tipos de CRI, CRA, que eu acho absolutamente horrível. Todos vão falar que é isento de imposto de renda, mas é horrível, isso é assunto para outro vídeo. Mas o pior é quando você tem lá muitos investimentos sem estratégia que sempre estão te exigindo mais tempo e mais preocupação. Para quem está sendo atendido por algum tipo de corretora ou banco, é uma exigência sua que o profissional que está te atendendo, ele te ajude a cuidar dessa parte e que isso não te traga mais preocupação e mais tempo para se dedicar e cuidar dos investimentos. E o que a gente vê na internet é justamente o contrário acontecendo. Então, muitas vezes são carteiras mal montadas, são estratégias sem muita lógica, por vários motivos. Muitas vezes porque o principal foco é a venda, não é exatamente a estratégia e a sua tranquilidade. Então, alguns filtros aqui para você que quer refletir se está sendo bem atendido ou não. Primeiro deles, o cara que está te atendendo, te vendendo os cursos, te assessorando, ele trabalha para você ou trabalha para algum banco ou instituição? E aí na internet, para quem não tem assessoria, você pode ver nos conteúdos se tem ali uma publicidade paga. Vou dar os spoilers, geralmente tem, tá bom? Segundo ponto, as estratégias que você está usando, se é que tem alguma delas, elas estão te ajudando a liberar mais tempo da sua vida ou a te deixar mais ocupado, mais refém ali de acompanhar o mercado e cada vez mais sem tempo para viver sua vida? Aqui vale sempre aquele exemplo, né? É muito sedutor a gente achar que vai seguir grandes estratégias complexas, sofisticadas, ativos com nomes bonitos, mas que na realidade isso vai exigir muito tempo da gente. E a chance de dar errado no longo prazo é gigantesca. Aqui ainda vai o filtro de quanto você realmente está pagando para quem te atende. Tem muita gente que acha que a assessoria, por exemplo, é de graça, quando na realidade nada no mundo é grátis, né? Ou seja, você está pagando, talvez você não sabe o quanto. Vale a pena dar uma checada para ver se está valendo a pena e fazendo sentido mesmo para você. E por fim, o mais legal, eu acho que o mais interessante é você fazer um certo filtro de hipocrisia das pessoas que estão te falando as coisas na internet. As coisas que eles falam, elas realmente estão acontecendo no mercado financeiro? Eles realmente investem da forma como eles estão falando? E aqui não é simplesmente acompanhar uma carteira pública de alguém. Esses números muitas vezes são todos falsos. É só criar um relatório lá no Investidor 10 ou qualquer outro software de carteira e simplesmente colocar números falsos, as pessoas acham que é verdade. Não é, tá? Mas fazer a reflexão de verdade. Se tudo aquilo que estão te falando realmente vai trazer mais retorno, trazer um capital maior para você, ou se o cara só está ganhando views, se o seu assessor só está ganhando comissões, fazendo vendas, ou se você realmente está tendo cada vez mais tempo livre para ganhar mais dinheiro, investir mais pesado e não ficar caindo em qualquer ladainha do mercado. De novo, não tenho nada contra quem produz conteúdos nas redes sociais, aí eu tenho um canal com quase 10 mil inscritos, a gente fala bastante de educação para quem gosta de aprender, e esse canal aqui é justamente para falar com quem está mais interessado em ganhar dinheiro na vida real, não tentar ficar prevendo o mercado com grandes previsões mirabolantes que nunca acontecem e que ninguém tem paciência de lembrar, ficar voltando às promessas que fazem na internet para ver que de fato não aconteceu. E aí, se você quiser a minha ajuda para investir cada vez melhor, você pode conhecer a Resulta Wealth, que não tem relação com nenhum banco e nenhuma corretora. A minha relação é só com você. Eu vou ter o maior prazer do mundo em te ajudar a investir cada vez melhor. Se você quiser ver um case prático, eu fiz uma conversa com um amigo meu antigo, falando sobre os investimentos dele, orientando alguns pontos da vida dele. Ele é bem jovem, provavelmente é diferente aí da sua idade, mas é bem legal de assistir e eu vou recomendar nesse vídeo aqui.
Então é isso, um grande abraço, muito obrigado por sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que proteger o patrimônio resulta wealth.